bem-vindos, encarnados e desencarnados, nossos irmãos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais através do Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter a companhia de vocês também aqui conosco. Então a gente terá as nossos lembretes de sempre, né? A questão dos celulares, para a gente tomar cuidado de colocar no silencioso, no modo avião, para ajudar a nossa concentração e também o silêncio é um momento de prece. E assim nós vamos começar fazendo a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que vai nos dar a seguinte orientação lá no item 211, ou capítulo 211. Não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Nenhum ser finito pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. Então, com essas palavras que consolam o nosso coração, fechemos nossos olhos, quem assim desejar. Imaginemos a imagem excelsa de Nosso Senhor Jesus Cristo e assim vamos nos conectando com a espiritualidade amiga da casa, nossos mentores, nossos protetores, e que assim possamos estar totalmente imersos nesse momento de aprendizado, nesse momento de tratamento e cura da Evangelho-terapia. Mestre Jesus, conduz nossos corações, conduz nossas mentes, especialmente nosso irmão Estácio, que estará aqui proferindo as palavras as quais o Senhor colocará em nossos corações no dia de hoje. E mais, que possamos não apenas ouvir essas palavras, mas principalmente colocá-las em prática no nosso dia a dia, diante de nossos irmãos. Fica conosco, Mestre Jesus, irmã Sheila querida. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles também que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Nós vamos iniciar essa Evangelho-terapia de hoje com as questões 21 e 22 do Livro dos Espíritos, que fala lá da parte das causas primárias, espírito e matéria. A primeira questão, que é a 21, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a matéria é de toda a eternidade com Deus ou bem criada por Ele em um tempo qualquer? E os espíritos respondem a Kardec: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais teve nativo, por mais distante que se consiga imaginar o início de sua ação, poder-se-á compreender um segundo sequer na ociosidade. Então, nessa primeira questão, nós vamos ver que Deus ele nunca está ali inativo, como fala aqui na questão. Ele está sempre trabalhando, está sempre construindo e reconstruindo espíritos, a matéria que vem do princípio material, todos os dois têm que vir juntos, o princípio material com o espiritual, eles têm que andar juntos para que nós possamos, principalmente nós ainda que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, acompanhar a nossa evolução, trabalhar dessa forma,
E aí aqui eu vou ler aqui o comentário que o Espírito Miramês fala sobre essa questão. Lá no capítulo 21, Atividades de Deus. Deus jamais ficou, fica ou ficará inativo. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro de sua criação. Ele é o sol espiritual de vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Quando falamos que Deus criou o universo, é por faltar em nossa linguagem o verdadeiro significado da criação. Na dialética fraca dos homens, criação é dar existência, é usar a mente e as mãos para que algo tome forma ou feição. Escapa ao nosso raciocínio o que significa criar. No dicionário da natureza divina, se ele criou, onde buscou o princípio da formação das coisas, é uma fórmula que ele não achou conveniente que os homens soubessem. Nesse campo profundo, somente se entende, somente os espíritos puros, altamente evoluídos, têm notícias dessa ciência espiritual, estendendo falanges e mais falanges em toda a extensão infinita, operando na dimensão que lhes é própria. A matéria existe desde a eternidade como Deus, somente Ele o sabe, nos informa o Livro dos Espíritos. Só podemos dizer que a idade da matéria se perde para nós na noite dos milênios incontáveis e que seu cinetismo é uma realidade, não que ela se movimente por si só, mas porque se move por vontade daqueles que nunca ficam sem atividade. Há segredos que ficarão por muito tempo sem serem desvendados por nós, por nos faltarem sentidos e capacidade para suportar as revelações e saber fazer uso das belezas imortais dos valores do Espírito. Se pudermos dar a Deus uma mente ou vê-lo desta forma, ela tem uma corrente de ideias contínuas, no verdadeiro sentido do verbo. Cessando a sustentação, desmorona-se todo o universo. Sabemos que esse fluido cósmico, ou hálito divino, desprendido de sua magnânima personalidade e incomparável poder, é que nos dá a vida e mantém o nosso equilíbrio espiritual. Somos dotados de sentidos apropriados, com valores desenvolvidos e a desenvolver, que se transformam essa essência oriunda do Senhor em fluido animal ou magnetismo humano, energizando o seu valor com os nossos sentimentos mais ou menos puros. O éter divino é sensível ao nosso caráter, como também grava as nossas deficiências. O santo o usa da sua cândida feição, despertando os seus mais profundos valores, pela força do amor e da caridade, para ajudar, servindo todas as criaturas que carecem do amparo e de socorro. O ser humano, mesmo encarnado, compreendendo a ciência das mutações, poderá fazer prodígios se souber lidar com esses segredos da natureza em favor do bem, deixando estender a fé nos limites que ela pode socorrer os desfalecidos.
Isso correspondendo às atividades de Deus, onde Ele for respeitado e amado. Para tanto, Ele criou leis que regem todas as atividades menores e estabilizam o equilíbrio de todas as coisas. É bom e justo que pensemos que não existe nada separado de Deus. No entanto, é melhor entender que sua inconfundível personalidade é única no seio de todas as formas surgidas pela sua majestosa vontade. Pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente Ele se conhece e aos seus segredos mais profundos nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, ambiente infinito de sabedoria, para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza, onde os atributos da divindade estão em evidência. As portas pelas quais deveremos entrar para conhecer são ensinadas por Cristo no seu Evangelho. A vivência dos preceitos que Ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Então aqui o Espírito Miramês, ele quer nos explicar essa questão de que Deus ele é o bom, é o soberano, bom e justo, é o Criador de tudo e de todas as coisas que existem no universo infinito. E para nós não temos ainda a consciência, nem a compreensão. O nosso corpo material e nem ainda o espiritual, ele não tem a capacidade ainda de conseguir captar essas informações. Somente aqueles espíritos superiores e puros que vivem mais próximo a Ele, que tem a conexão melhor com Ele, porque cada um de nós ainda estamos buscando tentar chegar a esse grau evolutivo, nós estamos nessa caminhada, buscando a evolução, buscando essa nossa evolução moral e espiritual. E somente esses espíritos superiores e puros, eles têm, como eles são co-criadores juntamente com Deus dá permissão para eles, que eles são os engenheiros da vida, como aquele falou da criação da natureza e de todos os outros seres. Nós somos tidos do princípio material e espiritual. Então agora a gente vai ver a questão 22, que também está lá no Espírito e Matéria. Aí Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores a seguinte questão: define-se geralmente a matéria, o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas? E os espíritos respondem a Kardec: do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo etéreo e sutil que não faça nenhuma impressão sobre os vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o sejais. E aí tem um complemento dessa questão. Que definição podeis dar à matéria? Aí eles respondem: a matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo
ao mesmo tempo exerce a sua ação. E Kardec ainda faz um comentário aqui no final. Sob este ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente no meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o Espírito. Então a matéria, nós sabemos que a matéria não é só aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode apalpar. Ela pode ser, como aqui falou na questão, ela pode ser etérea. E nas diversas moradas de Deus, nosso Pai, Ele nos mostra os diferentes tipos de matéria, que em alguns planetas, eles podem ver a questão de ser mais sutil, deles conseguirem flutuar, chegar a flutuar, voltar naquela atmosfera daquele planeta. E aqui, como nós vivemos ainda no planeta de provas e expiações, a gente vê que a nossa matéria ainda é muito densa, é muito pesada, por conta das nossas imperfeições, por conta de tudo o que a gente tem ainda a se redimir, segundo o nosso merecimento. Então a gente tem que tentar trabalhar, principalmente a nossa parte moral, o nosso melhoramento, buscar praticar aquilo que Jesus Cristo veio nos ensinar, tentar praticar a caridade, tentar praticar aquilo que está dentro de cada um de nós, que é a paciência, o orgulho, a vaidade, todas essas mazelas que nos impedem ainda de seguir essa nossa caminhada ou talvez ficar nesse nosso planeta, quando ele chegar a ser regenerado, se daqui para lá a gente ainda estiver ainda encarnado, ou que a gente possa talvez seguir para outro que seja também regenerado, ou ficar nesse que ainda vai estar em provas e expiações. E aqui também eu vou trazer um comentário do Espírito Miramês, também falando sobre essa questão 22, e fala sobre a expansão da matéria. A dimensão da matéria é sobretudo difícil de ser explicada na linguagem terrena, por escapar das mais puras deduções que o pensamento humano pode atingir. A matéria bruta, que podes apalpar, sentir, e cuja a forma podes ver, é, pois, a mais baixa vibração que o agregado de energia pode tomar. Às vezes, dois corpos materiais podem ocupar o mesmo lugar, por estarem cada um em uma dinâmica vibratória. Uma está expressa na forma e a outra como fluidos sutis dentro da primeira. A ciência acabou provando que a própria luz é matéria, pela curvatura que faz passar por corpos sólidos, e se só a matéria atrai a matéria, ela não deixa de ser a própria matéria em outra dimensão, formando luz. Daí podes partir para outros estados da matéria na sua engenhosa purificação, sob o comando do progresso, que não deixa de ser trabalhada pelas mãos de Deus. O próprio perispírito tem muito de matéria, mesmo dentro da sua sutileza espiritual, e para ser intermediário do espírito ao corpo, é necessário que tenha nuances de matéria como antimatéria. A escala da evolução da matéria é muito extensa. O caminho conduzido pela evolução é de uma grandeza incomparável no campo da literatura espiritual.
Tudo que existe é concentração de energia. Tudo que falamos no mundo das formas, ela está concentrada por lei de afinidade sobre a ação da vontade de Deus. A ciência humana está à procura do elemento primitivo, de onde partiriam todos os outros, pelo avançar e recuar dos fatos. Entretanto, este elemento primeiro está longe das cogitações humanas. Se o macro é infinito do seu avanço cósmico, o microcosmo tem o mesmo destino. As áreas de estudo oferecem a todos os sábios intermináveis lições, de maneira a mostrar a todos eles a sabedoria de Deus e a bondade de seu terno coração. Tudo no mundo, material e espiritual, se encandeia. Uns estão ligados aos outros por fios tenuíssimos, imperceptíveis pelos homens e que a própria ciência desconhece. A matéria, mesmo a que chamamos de forma impenetrável, guarda segredos que os homens do amanhã reconhecerão. Ela também evolui, despertando algo dentro de si, que é a purificação, tomando novas dimensões e sensibilizando sua própria estrutura. É como se pudéssemos dizer a matéria se intelectualizando no perpassar do tempo e na extensão infinita do espaço. A própria aura circunda os vossos corpos físicos, é matéria quintessenciada, em vibrações tais que chegam a causar luminosidade em torno dos corpos físicos de onde ela promara. É um impulso do progresso do maior respeito por tudo o que existe no universo, em todas as faixas que conhecemos, ou se tratarem de vidas criadas em estados diferentes, pela bondade e misericórdia de Deus. Se nada existe sem a sua vontade, qual o nosso dever diante dela? Eis porque Jesus nos pede para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O nosso próximo é tudo o que existe ao nosso derredor, porque nada há sem vida, e sempre dentro das formas vibra algo espiritual a convidar o seu corpo, seja ele qual for, para as linhas da perfeição, para a grandeza espiritual. O espírito desce na matéria palpável e visível em busca de seu desprendimento e, para tanto, usa como laço intermediário a própria matéria purificada. Por que isso? Devemos responder que ainda é segredo que se esconde por respeito à nossa evolução. O que podemos dizer para que não fiquem sem respostas é que o Espírito reencarna porque Deus quer e acha conveniente. Então, esse comentário do Espírito Miramês, ele nos explica mais ou menos essa questão do nosso espírito, do nosso perispírito, da própria matéria. Que durante essa nossa caminhada, o nosso perispírito, ele vai, de acordo com a nossa evolução moral e espiritual, ele vai ficando menos denso, ele vai ficando em uma condição que algum dia, quando nós chegarmos aí evoluindo e se purificando, nós iremos passar por outros planetas e iremos ter outro tipo de forma, porque quando o espírito ele se torna puro, o perispírito ele pode se modelar da forma que ele se achar conveniente. Ele a gente já vai ser um espírito já mais evoluído
nessa questão, tudo que existe de vida na natureza tem o espírito, o fluido espiritual, né? Está dentro dela. Nada, somente aquilo que o homem construiu, igual essas cadeiras, mesas, não tem vida própria, não tem um espírito. E como ele falou aqui, a luz de tudo o que a gente vê, a luz do sol, das estrelas, tudo isso foi criado para que nos mostrasse a grandeza e a pureza de Deus, de toda essa estrutura que Ele construiu para nós tentarmos adquirir conhecimento, de saber quem fez isso, por que Ele fez todas essas estrelas assim, e a gente não consegue de forma alguma ver todas, porque a nossa capacidade ainda, como espíritos ainda imperfeitos, é muito pouca em relação a algo que a gente ainda quer chegar a buscar os conhecimentos. E assim como no mundo a gente vê que tem várias outras pessoas igual os cientistas que buscam muito saber de Deus, saber, talvez assim, eles acham que muitas vezes querem saber até mais do que ele nessa questão, porque eles pensam assim, que eles conseguem provar com a ciência, eles acham que conseguem fazer aquilo que Deus faz, mas como a gente vai ver aqui no Evangelho daqui a pouco, nós ainda estamos num patamar tão baixo que a gente não vai, ainda não nessa vida, a gente não vai conseguir chegar a esse grau de pureza, de ter esse conhecimento, porque a nossa mente, como eu falei no começo, a nossa mente, o nosso corpo espiritual, ele não suporta todos esses conhecimentos sobre Deus. Então agora a gente vai ver a questão do Evangelho, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E aqui fala sobre destinação da terra, causas das misérias humanas. E lá no item 6, fala o seguinte: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, e se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Este julgamento provém do ponto de vista limitado que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra perto da população total desse mundo? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da terra e da natureza daqueles que o habitam. Então, nesse parágrafo aqui, fala sobre essas misérias que a gente vê nessa questão, principalmente na questão social. Muitas pessoas têm tanto, outras têm tão pouco. E tem aquelas pessoas que já nascem com aquele tipo de deficiência, com aquela enfermidade, e acho que assim, eles tentam de alguma forma, nessa prova e expiação deles, buscar e seguir em frente nessa caminhada deles, enquanto tem pessoas que muitas vezes tentando e acham que estão muito felizes, já encontraram a felicidade, mas através desses estudos que a gente vem vendo
a cada dia aumentando a nossa compreensão, o nosso conhecimento, a gente vê que a felicidade não é desse mundo. A gente vê que a felicidade vai ser em nossa verdadeira casa, que é lá no plano espiritual, próximo de Deus, dos Espíritos bondosos. E a humanidade ela passa por isso porque necessariamente nós temos que passar, principalmente por essa parte da miséria, porque a miséria ela é uma das partes mais fundamentais que o nosso espírito tem que ultrapassar. Porque assim, a gente não sabe, assim como às vezes a Adriana fala, nós talvez não sabe o que aconteceu, o que nós fizemos em vidas passadas para estar passando por aquela situação, por aquele fato, por ter vindo daquela forma, às vezes sem um membro, às vezes com uma deficiência qualquer que seja. E a gente sabe que isso é necessário para o nosso crescimento, ou que seja espiritual ou moral. E assim, nós vamos ter que trabalhar em cima disso, dessa questão de aquilo que a gente está passando no momento atual, que a gente já passou, que vem ultrapassar ainda em outro momento. Nós temos que analisar essas questões e tentar, assim, com esses conhecimentos que a gente está adquirindo, ver o porquê que a gente está passando por aquilo. Será que assim, às vezes a gente se julga, será que é necessário que eu passe mesmo por todo esse sofrimento, por toda essa questão? Porque às vezes a gente se maldiz, se lastima por algumas questões que às vezes a gente não sabe, acha que aquilo é muito, muito trágico para a gente. E aqui continuando, no item 7, far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. No hospital não se vê senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Pois bem, que se figure a terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso, e se compreenderá porque as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam ao hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção aqueles que não fazem o mal, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de prazeres. Então, nesse parágrafo aqui ele fala, e também juntamente com o que a gente falou anterior, que nós não somos os únicos habitantes do planeta Terra, nessa forma de provas e expiações, que ainda existem outros planetas que vivenciam e estão passando por tudo isso que a gente está passando, buscando o crescimento moral e espiritual. E aqui também fala sobre essa questão, que a gente vê tudo de ruim nesse mundo, a gente vê isso. Aí aqui tem criminosos, tem pessoas que vêm doentes, que assim, se eles pudessem passar a maior parte no hospital do que em casa, por conta dos tratamentos. E tem aquelas pessoas que são tão ruins, que parece assim que mereciam estar como se fosse na cadeia o tempo inteiro, porque eles não buscam os conhecimentos e não se melhoram de forma alguma. Parece que cada vez que eles são aprisionados, mais ruins, de uma certa forma, eles ficam. E aqui, a prisão que eles falam que é o nosso planeta, a prisão é a própria matéria, o nosso corpo material. O espírito ele se torna preso porque, de uma certa forma, ele precisa do corpo físico para ele se depurar e
se melhorar por conta dos sentimentos, das sensações, dos pensamentos. E como o Evangelho falou, que aqui ele se caracteriza como sendo um hospital, por conta de todos nós. A grande maioria somos mais devedores do que os outros, mas somos todos doentes, principalmente do espírito. E sobre essa questão de que a gente vive numa prisão também, não só da matéria, mas por conta dos atos que a gente deve ter praticado em outras vidas, e que a gente está aqui para reparar todos esses erros e buscar se reconciliar com aqueles espíritos ou com aquelas pessoas que, de uma certa forma, eles vieram a nos auxiliar nessa nossa caminhada, ou também que a gente possa ajudá-los conforme a gente puder. E aqui no último parágrafo, complementando esse segundo, fala assim: ora, da mesma forma que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra, como se sai do hospital quando se está curado, e da prisão quando se cumpre o tempo. O homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades. Então, como a gente acabou de comentar, o nosso planeta ele está cheio de criaturas ainda adoecidas, que fraquejaram várias vezes em suas encarnações e não melhoraram. Mesmo a gente às vezes se achando aquela pessoa mais bondosa, aquela pessoa mais simples, aquela pessoa que diz assim: meu Deus, por que eu conheço tantas pessoas que são tão ruins, que vivem próximo a mim, e eu não consigo ser daquele jeito? E aí às vezes diz assim: será que eu estou no lugar certo mesmo? Mas é uma questão que só Deus mesmo e a espiritualidade pode nos explicar, porque se a gente está aqui, alguma coisa a gente cometeu de errado, ou como ainda nós não somos espíritos ainda em missão para auxiliar nessa caminhada das pessoas, a gente está aqui buscando também se melhorar e crescer, para que a gente possa talvez permanecer aqui quando o planeta estiver regenerado, porque nós não sabemos, como eu acabei de falar agora há pouco, nós não vamos saber se a gente vai chegar até o ano de 2057, a gente ainda vai estar aqui ainda nesse plano material, para poder continuar até a gente voltar para o plano espiritual e talvez retornar. Ou se talvez a gente parta antes disso, e dependendo do nosso mérito a gente possa retornar, ou se a gente vai para um próximo planeta de provas e expiações, dependendo da nossa caminhada aqui. Então, para a gente finalizar, para que fique esse questionamento em nossas mentes, que a gente possa buscar esse nosso melhoramento, esse nosso auto-julgamento diante dessas relações que a gente tem em nossa vida, para que a gente possa um dia ter a compreensão, principalmente através da doutrina espírita, assim, dos ensinamentos que a gente está adquirindo, do que é estar aqui em nossa vida, buscando esses conhecimentos, buscando essas inter-relações com as pessoas e tentar se melhorar cada dia, não só hoje, mas sempre a gente se perguntando, porque a nossa caminhada ainda é longa ainda para a gente chegar no que a gente se espera. Então, eu vou, agora finalizar, vou fazer a prece final. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade amiga que é que se faz presente, que eles possam derramar sobre nós uma chuva de luz,
que essa luz possa se transformar em medicamento. Que esse medicamento nós possamos também levar em forma de luz para os nossos lares e repassar para todos aqueles que lá convivem conosco, pela vizinhança, para que eles também sejam beneficiados pela luz do Cristo e pelo amor de Deus que é infinito. Senhor Jesus, Mestre amado, nos proteja, nos ilumine e permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.